Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Sou eu, Dr. Antônio Martins de Farias. Mais uma vez estou aqui, muito feliz, né, por estar mais vivo e forte e tranquilo. Eu quero, primeiramente, agradecer aos meus 485 amigos. Como ganhei amigos esse final de semana. Olha, muito obrigado mesmo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corra, se inscreva, que a meta é até o final do ano a gente ultrapassar a mil inscritos, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, né? O meu e-mail aqui embaixo, o meu e-mail, o meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pois é, eu estou querendo falar hoje de um tema complexo. É um tema da moda, deve sair daqui uma semana, ninguém falará mais desse caso, que é a crise da Venezuela, né? Segundo informações, né, gente, a Venezuela vive uma crise política completando meio século, acho que 25, 26 anos de uma ditadura. Começou com Hugo Chávez. Hugo Chávez faleceu em 2013, né? Esse Maduro deu golpe e está no poder de quase mais de 12 anos. Então dá um meio século de crise na Venezuela. É um período ditatorial muito grande, né, desse país. O povo para venezuelano está pagando um preço muito alto por essa estupidez, por essa desonestidade, né, da classe política, principalmente das forças militares, que foram corrompidas, né, pelo ditador. Tem mais generais na Venezuela do que acho que em toda a América do Sul, né, porque ele tem o poder militar nas mãos, né. Você ter as informações, né, mais de 7 milhões e meio de venezuelanos já saíram do país. E se projeta uma grande fuga também de pessoas agora a partir do resultado da eleição no dia 28 de julho de 2024. Mais gente. É o quase meio Pernambuco. É quase um Pernambuco, um estado de Pernambuco que tem 9 milhões e 58 mil, segundo o censo de 2024, né? Quer dizer, praticamente uma Venezuela, um estado de Pernambuco saiu da Venezuela, acarretando principalmente problemas sociais nas fronteiras com o Brasil, com a Colômbia, com o México, né? O Brasil, falando nisso, Brasil, México e Colômbia são os países que estão neutros, quase dando apoio, quase confirmando a ditadura de Maluf. Todos os demais países, né, latino-americanos, a União Europeia, estão dizendo que realmente houve uma fraude, porque é claro e evidente que houve uma fraude. Ele não mostrou, né, os boletins de urnas, né, e simplesmente se declarou vencedor. E a eleição em si, até fiz um vídeo, a eleição na Venezuela já foi uma fraude, quando o Maduro proibiu, né, de que candidatos da oposição com capacidade de vencê-lo disputassem a eleição. No final ficou um embaixador, um ex-embaixador, né, um diplomata aposentado, e segundo informações ele venceu a eleição, até porque ele assinou uma declaração essa semana dizendo que é o vencedor da eleição. Então todos os países, inclusive os Estados Unidos, já declararam fraude, confirmam a fraude da Venezuela, criando com isso, né, um grande problema para Brasil, Colômbia e México, que estão, vamos dizer assim, esperando, dando uma espécie de oportunidade a que o ditador, né, da Venezuela mostre as provas de que realmente ele é o vencedor. Eu acho muito difícil que isso ocorra. Também há de convir que o problema da Venezuela, se o Brasil afirmar que apoia, o governo brasileiro, o governo Lula, pagará um preço muito alto mesmo, né? Porque não faz parte da doutrina brasileira, da cultura brasileira, a ditadura. A ditadura foi um processo que se rompeu em 1989 ou 1988, com a Constituição de 1988 e com as eleições diretas para presidente da República desde 1989. Então, a questão da ditadura, do golpe de Estado, graças a Deus, essa é uma coisa que se afastou do Brasil. A nossa Constituição não permite esse tipo
de aventura. Então, quem tentar, como tentou o Bolsonaro, é o fracasso absoluto, como foi o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado de Bolsonaro no dia 28 de janeiro de 2023. Né? Essa questão é preciso dar até aparentemente, né, criticar o governo Lula, porque está dando suporte ou apoio à Venezuela, ao ditador Maduro, é fácil. Mas a gente tem que entender também que a posição do Brasil é muito complicada. Por quê? Porque o Maduro está aliado a duas potências mundiais, a Rússia e a China, que são duas ditaduras. E é um preposto, né, que a Rússia e a China têm, a Venezuela ao lado delas, aqui na América do Sul. Né? Como ele foi Cuba em 1950, a crise da União Soviética com Cuba, com os Estados, a crise americana e Rússia em 1950 com a Revolução Russa, com a Revolução Cubana de Fidel Castro em 1950-52. Foi um descuido do governo americano que permitiu, né, a ascensão de uma ditadura sangrenta na Venezuela. Então não dá para o Brasil simplesmente ficar contra, porque é uma guerra muito grande. Né? Se a gente não sabe quais as consequências do Brasil assumir uma postura de ser contra a Venezuela, Colômbia e México e não tentarem uma negociação, porque tem uma potência ao lado dele que qualquer força contrária à vitória de Maduro ou à confirmação da fraude, porque Maduro fraudou, não tem jeito, que foi um roubo a eleição de Maduro, é um golpe de Estado que Maduro deu, agora no dia 28 de julho de 2024, e ele se perpetuará no poder, parece que até 2031, né? Mas a gente não sabe quais as consequências de ficar contra ele simplesmente, porque tem a China, tem a Rússia, tem o Irã, que são contra os Estados Unidos. E por ideologia, não é crítica nenhuma ao PT, porque o PT tem uma ligação histórica com os partidos comunistas, com os partidos ditatoriais, com a Rússia, com Cuba, né? A própria Venezuela. O Lula foi o único chefe de Estado na América do Sul que tentou agora, esse ano, acho que o ano passado, recebeu o Maduro no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado e fez uma defesa muito veemente, muito forte, alegando que o Maduro tinha democracia na Venezuela, que as eleições na Venezuela eram legais, que Maduro ia se comprometer a fazer um processo de transição. Tem um acordo que Maduro fez com os Estados Unidos e foi até liderado pelo Brasil, acho que é o Acordo de Barbados, onde ele prometera que teria eleições livres, com a oposição concorreria de forma tranquila e que de fato não aconteceu. Ele descumpriu, o Maduro descumpriu. Né? Então a gente não pode cobrar uma posição do PT, uma posição do Lula, que seja contrário à Venezuela, porque isso é acordo com a linha de atuação do Partido dos Trabalhadores. Né? O Partido dos Trabalhadores sempre é contra o imperialismo americano. Né? Essa esquerda, né? A esquerda no mundo é contra o imperialismo americano. Então, dizer, porque o PT... Não, eu sei que o PT é contra qualquer situação. O americano pode chover ouro, que o PT, Gleisi Hoffmann, Lindeberg Farias, né? Toda aquela cúpula do PT que está no Palácio do Planalto, está lá no Palácio, são contra os americanos. Isso aí é uma questão de sobrevivência, de vida. Democracia é isso. É a gente conviver e respeitar as ideias do outro. Né? Com isso, não quer dizer... Hoje o meu vídeo parece que vai ser curto, porque eu estou esgotando o assunto. Né? Não vai dar mais de 10 minutos não, mas tudo bem. Eu vejo o seguinte, né? Contudo, essa oposição, essa posição favorável do governo brasileiro ao Nicolás Maduro, ou a Hugo Chávez, como sempre eles apoiaram, não significa que será um desastre no Brasil, para o Brasil. O Lula pagará um preço caro, isso custará muito caro ao país, né? Inclusive no sentido eleitoral, porque fica muito difícil de Lula, né, sustentar uma crise, criticar o Jair Bolsonaro, que tentou dar um golpe de Estado em janeiro de 2023, e ao mesmo tempo defender uma ditadura na Venezuela. Quer dizer,
não fica estranho você ser contra um golpe de Estado que ocorreu aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo você aceitar um resultado de uma eleição fraudada de um ditador também na Venezuela, nosso vizinho. Isso será cobrado do PT. Eu não tenho responsabilidade com o PT, não peço votos para o PT, não defendo o PT, nem defendo Jair Bolsonaro. Eu defendo uma direita conservadora, uma direita com honestidade. Acho e que tem uma esquerda também, ou partidos de centro, eu defendo isso. Que no Brasil nós não temos, né? Os partidos perderam as suas ideologias. Porque os partidos hoje no Brasil, eles são todos fisiológicos. É quem me dá dinheiro, né? Quem me paga, qual é a maior bancada, quem vai ter mais dinheiro? O Centrão, né? O Centrão é uma organização de gangster, de ladrões, né? Que comanda o Centrão, que estão rompendo, destruindo as verbas do Brasil. Agora, isso é um caso complicado, porque essa questão da Venezuela ela vai trazer prejuízos para o Brasil. Em que maneira? Vai ter um aspecto político. Eu não sei quais as consequências políticas ainda. Agora, a defesa de Maduro, eu acho que não tem um democrata como eu, jamais defendo Maduro. Maduro, na minha opinião, apesar de eu respeitar a soberania do povo venezuelano, o lugar do Maduro é na cadeia, como é também aqueles que tentam golpe de Estado. Defender o golpe de Estado, na minha opinião, é cadeia. São ditadores que nós precisamos de acabar, de destruir. Eu sou da democracia, né? Tem que haver democracia. Na Venezuela fica difícil de você fazer um processo de transição, a não ser que convocasse, o Maduro renunciasse, né? Ele pedisse renúncia, pedisse desculpa ao povo venezuelano, que houvesse novas eleições de forma democrática. Agora, qualquer ruptura que tire ele lá é mais um golpe. Como ele deu um golpe para ele se manter no poder, agora se romper uma revolução, é um golpe que a gente vai ter na Venezuela. Mais um golpe na Venezuela, né? Bom, o apoio de Lula a Maduro prejudica a democracia do Brasil? Não. Porque a democracia brasileira ela está amparada, sustentada na Constituição de 1988. Está lá no artigo 1º, inciso 2 ou 3, não me lembro, a iniciativa privada. É como fundamento. A iniciativa privada é um fundamento da democracia brasileira. O mercado interno é um direito fundamental do brasileiro. Então, o que acontece? Não tem espaço para partido ditador e nem para comunista. O Brasil sempre será enquanto houver a Constituição de 1988, é pela livre iniciativa, pelo capitalismo, pela justiça social, pelo respeito aos direitos humanos. Isso é o que acontece no Brasil. Então, eu não temo que Lula vai entregar. Primeiro, não tem comunistas no Brasil. Essa teoria comunista, gente, a gente precisa entender o que é comunismo, o que é capitalismo. Comunismo não existe comunismo no mundo. Existem ditaduras como na China, como em Cuba, como na Venezuela, como na Rússia, são ditadores. O comunismo, na sua essência, como doutrina, é como contrapartida. Primeiro que o comunismo não é uma ideologia política, né? Comunismo é uma contraponto, é uma crítica ao excesso, à falta de transparência, à falta do capitalismo. Quando Marx fez o livro chamado Capital, que fez a revolução, não foi em consequência a favor de um regime. Ele prega exatamente contra os erros do capitalismo. Então não tem o Brasil, não tem com Lula apoiando o governo ditador de Nicolás Maduro, não significa que o Brasil vai virar uma ditadura. Isso é conversa fiada. Quem está defendendo isso não sabe, nunca leu um livro de ciência política. Olha que eu não tenho conhecimento de ciência política, tá, gente? Eu não sou um cientista político, eu sou advogado, sou um estudioso e gosto de falar de política, mas não sou um cientista político. Portanto, eu não vou falar aqui de ciência política. Porém, não temo que no Brasil se tornará uma ditadura proletária, como é do PT, Partido dos Trabalhadores. Primeiro que o PT sozinho, o Lula sozinho, não tem como vencer uma eleição, né? Que você vê em 2022, a vitória de Lula foi uma junção de pessoas que são defensores da democracia, né?
tendo em vista a ditadura, né, a ruptura do Estado democrático instituído pelo governo Bolsonaro. Que o governo Bolsonaro passou 4 anos tentando, né, dar o golpe, tentando romper com a Constituição, a crise que ele provocou com o STF, a crise que ele provocou com o próprio Legislativo, mas depois ele acomodou-se, entregou o orçamento secreto ao presidente do PP, que colocou ele como ministro da Casa Civil. Aí a harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo encontrou-se, mas ficou a contrapartida, a agressão ao Estado Democrático de Direito, que é a agressão, portanto, à Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal merece críticas, muitas, mas, no entanto, é o sustentáculo da nossa democracia. É o STF que fala, por último, sobre democracia, sobre a Constituição. E a nossa Constituição não tem uma previsão de que Lula consiga, através, seja de que atitude for, a implantação de uma ditadura. No Brasil não tem espaço para ditadores. O espaço para ditadores é na cadeia. Tomara que o Supremo Tribunal Federal receba os relatórios dos inquéritos, do processo que estão sem em vigor sobre o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado em 2023, que já é a tentativa já é o crime, né? Porque não houve golpe. Tentou-se dar o golpe. Então, o crime é a tentativa de dar um golpe, não é o golpe em si, né? Então, que essas pessoas sejam punidas, julgadas, condenadas e presas, porque o local de ditador, na minha opinião e na opinião da maioria do povo brasileiro, é na cadeia, porque nós respeitamos, nós exigimos democracia. Ok, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, boa democracia para você e até a próxima.